Vós estava, estavais mortos em vossos delitos e pecados, neles vivias outrora conforme a ídolo deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com ele nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne, satisfazendo a vontade da carne e os seus impulsos, e éramos, por natureza, como os demais filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça foste salvo, e com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco. Em Cristo Jesus, pela graça foste salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus antes tinha preparado para que neles andássemos. Capítulo 2 de Efésios vai do 1 até o 9. Eu não vou continuar lendo aqui todo o capítulo, porque é um pouquinho extenso. O nosso vídeo também é limitado, né? E hoje, através desse capítulo de Efésios, eu quero dizer para você que ainda não entendeu. Eu muitas vezes passei por vários grupos, né, teologia, e a gente fica debatendo, discutindo, e às vezes a gente não chega a ponto nenhum. Dá a impressão, assim, que muitas vezes, principalmente eu que já participei de grupos onde há várias denominações, e o que dá a entender é que muitas dessas pessoas que estão ali estão tentando pescar em aquários, né? Querendo convencer o outro a acreditar que ele está certo, mas como me lembrei aqui de uma mensagem, né? Pastor José Cláudio, um abraço para você, que Deus te abençoe. Há muito tempo ele pregou uma mensagem muito interessante que eu não me esqueço. É quando ele diz que, na mensagem, que eu posso estar certo e você ir errado. Ou você pode estar certo e eu errado. Então, o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia é que está certa. Nós é que ficamos complicando, né? Porque se você prestar bem atenção aqui no que Paulo está dizendo, Paulo está falando com os Efésios. Ele tá conversando com os novos convertidos. Assim como todas as cartas de Paulo,
né? Que ele está falando aos romanos, está falando aqui para os filipenses, coríntios, né? E muitos outros. Ele está preparando esse pessoal, dizendo para ele, olha, você, aqui ele está dizendo a mesma coisa que ele disse em Romano. Estavam mortos em delitos e pecados. Que eles caminhavam conforme, né, o mundo, a liberdade do mundo, a vontade, né? E era satisfaziam seus próprios egos, seus deveres. E tem outra coisa que eles aqui há Paulo também, continuando nesse mesmo capítulo, ele fala de uma separação, né? Que havia um muro que separava os gentios de Israel. Israel era o povo de Deus, conhecedores da vontade de Deus. Os gentios não tinham conhecimento. Muitos até desejavam ter o mesmo Deus de Israel, mas era difícil, havia essa separação. Mas, então eles viviam né, nos seus delitos. Mas Israel não era tão diferente assim dos pagãos, dos gentios, não. Eles não eram tão diferentes. Eles viviam a lei. A lei era realmente o que fazia diferença entre gentios e israelitas. É muito interessante porque a lei não foi suficiente. Mas não foi suficiente mesmo, porque Israel é um propósito de Deus para o mundo. É um berço de Deus para o mundo. É uma mulher que vai dar à luz a esperança do mundo, que é Jesus. E essa promessa está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É, é lá que começa a esperança do pecador, que foi plantada dentro, aquela semente da esperança, dentro do coração dos pecadores. A semente da esperança. E essa semente ela foi sendo passada de geração para geração, pai para filho, verbalmente falando. Aqueles que aceitavam, abraçavam essa esperança, permaneciam nela. Mas aqueles que não, caminhavam para outro caminho e vai embora, isso aí é bobagem. Deixa eu falar, isso aí, vamos viver nossa vida, porque isso aí é conversa. Assim como Caim, quando, né, mata, porque ele mata com ódio, com raiva, com ciúme, com ira, porque ele era revoltado porque ele queria que Deus também fizesse a mesma coisa com o seu sacrifício. Mas só que o coração, o coração, o coração do homem é que Deus conhece. Deus diz que ele não vê, ele não olha para a aparência como nós olhamos, mas pelo nosso interior.
Então ele conhecia tanto Abel quanto Caim. Caim era revoltado. Caim era irado. E ele era cara invejoso. Invejoso. Ele era cobiçoso. Ele não queria só. Ele não se satisfazia. Ele tinha ciúme do irmão porque Deus respondia a sua oração e a dele não. O seu sacrifício, o dele não. A sua oferta, a dele não. E ele não se conformava com aquilo. Isso chama ignorância. Então, quando acontece toda aquela tragédia, Caim mata, e ele é expulso e vai embora para outra terra. Levou com ele uma vida seca, uma vida sem vida, uma existência sem vida. Contam que havia um ritual dos pagãos, que esse ritual era... nesse ritual havia um caixão, uma urna. E dentro dessa urna havia ali ossos, ou um esqueleto de um ser humano, talvez, ou uma réplica de um ser humano. E nesse ritual eles faziam festa, dançavam, cantavam, comiam, bebiam, faziam de tudo que tinha. E nesse ritual eles diziam, olha, comam, bebam, se divirtam, façam o que vocês têm desejo, porque o fim de vocês é exatamente o que está ali dentro daquela urna. Sabe o que eu estou falando? Falando de esperança. É exatamente o que Paulo prega. Prega para os gentios a esperança. Toda a Bíblia se resume numa coisa que chama esperança. Esperança. Então nós temos aí um desafio muito grande. Porque esperar o quê? Esperar Deus voltar. Esperar Jesus voltar. Jesus conta uma parábola interessante, né, das 10 virgens. O que ele fala daquelas virgens é muito interessante porque quem espera tem que estar pronto, preparado. É o que Jesus está falando, olha. É como se Jesus estivesse dizendo para você, se você vai esperar, você tem que esperar, ter paciência. E preparado para esperar. Como é que você se prepara para esperar alguma coisa que vai demorar, de longo prazo? Eu hoje fui numa consulta e eu fui preparado, achando que ia chegar lá, assim, no meu pensamento, que ia ser rápido. Mas demorou mais do que o necessário, mas eu estava preparado, porque eu fui determinado a ficar até o fim. Então, quando você está esperando alguma coisa, você não pode esperar como as 5 virgens nécia, que não estão preparadas para esperar, estão ansiosos, acreditando que vai ser rápido. Jesus que
Diz que é como se fosse o dia do Senhor, é como se fosse o dia, né? Como se fosse um ladrão. Você não sabe o dia nem a hora como vai acontecer, mas que você tem que estar preparado, preparado para esse dia, esse momento acontecer. Então, a esperança. Tudo isso é esperança. Aquele jovem que vai visitar Jesus, ele vai, ele vai porque ele acreditava que havia alguma coisa. Ele era um jovem ansioso, ele queria saber, queria a resposta, porque ele não se conformava com o simples saber que ele já sabia, o conhecimento que ele já tinha. Porque ele disse para Jesus: ah, tudo isso aí, Jesus, eu sei, mestre, desde criança eu aprendi. Mas ele estava querendo saber mais alguma coisa. Mas muitas vezes muitas vezes o saber, a gente quer saber alguma coisa que a gente não está pronto, não está preparado para receber a resposta. Esse jovem, ele queria saber, mas não estava preparado para a resposta. Então Jesus, ele dá a resposta que ele já sabe, mas Jesus sabe que ele não está preparado para a resposta. Mas como ele estava ansioso e queria, Jesus então diz para ele: olha, se quer ser perfeito, quer? Então volta lá, volta na sua casa, volta lá para as suas coisas, vende tudo que você tem. Aí depois você vem e segue-me. Você acha mesmo? Se fosse eu, aquele jovem, você acha mesmo que eu faria a mesma coisa? Que eu faria exatamente o que Jesus falou? Você faria? Você disporia de toda a riqueza que você tem? Tudo que você conquistou ali, não sei se foi com suor ou se foi herança, para seguir Jesus. Até aquele momento, quem era Jesus? Apenas um profeta. Um profeta que fazia prodígios e maravilhas diante do povo. Aqueles discípulos que estavam em volta, ali seguindo, que seguiram Jesus nos 3 anos de ministério, são corajosos. Deixou tudo, deixou família, deixou casa, deixou tudo para seguir Jesus. Os próprios relatam isso exatamente nessa mesma história. Tem que ter coragem, sem saber de nada. A gente não sabe de nada, nós somos humanos. Aqueles discípulos não sabiam qual seria o destino final. Simplesmente creram em Jesus, o seu chamado. Isso é profundo. Outra hora a gente vai falar sobre isso. E deixaram tudo para seguir Jesus. Impressionante. Agora aquele jovem não foi chamado para compor o discipulado. Mas ele foi lá, ele estava lá, sabe para quê? Porque ele queria uma resposta. A partir do instante que Jesus nasceu a esperança brilhou em Israel. Ela brilhou tanto em Israel, mas tanto, que Israel não pôde conter a luz da esperança.
porque eles também estavam com a luz muito apagada, muito ruim. Eles estavam praticamente no fundo do poço. Apesar deles serem uma nação escolhida por Deus para serem nação santa, nação de sacerdote, povo peculiar de Deus. Isso com certeza eles são. São privilegiados de Deus. Só que eles não entendiam o que era essa esperança. Tanto que até hoje muitos deles continuam esperando Jesus voltar. Ou seja, Jesus vir. Aquele Jesus que vai sentar no trono de Davi. Homem, governar a nação, libertar a nação das mãos inimigas. Só que por isso eles não reconheceram Jesus. Primeiro que Jesus não veio para isso. Ele veio para muito mais. Ele veio como a luz, como o sol. O sol que brilha para todos. Não é só para Israel, não, é para todos. A esperança. A esperança para mim que sou um gentio. A esperança para você. Então, eu tenho que estar preparado, esperando. Eu tenho que esperar por Jesus. Como aquelas 5 virgens que estavam esperando, preparada. Elas estavam preparadas. Lamparina, azeite e azeite de reserva. Se demorasse, não importa o tempo que vai levar, seja 1 hora, 10 horas, uma noite inteira, seja 10 anos, 20, 50, 100 anos, 1000 anos. Mas nós temos azeite para esperar a próxima vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu que ele vai voltar, que ele foi preparar lugar e vai voltar para nos buscar. Imagina, eu creio, eu tenho esperança nisso, a minha esperança. E eu quero que você também tenha esperança. Entenda que a Escritura Sagrada é toda ela trabalhada dentro dessa esperança. Não podemos perder essa esperança por nada. A esperança de Cristo vai voltar. Ainda que os meus olhos da carne não vejam, mas os meus olhos de fé, de convicção, verão. E Jesus fala de Abraão, que Abraão viu. Viu como? Aí há aquela discussão entre os fariseus, entre os mestres, né, os doutores da lei. Que é isso? Você nem era vivo. Como é que você viu Abraão? Mas Abraão pode ter visto você. Você é né, tá doido, esse rapaz é louco, tem que ser apedrejado. Abraão viu com os olhos da fé. Ainda vivo lá, ele viu Jesus. Aqui, no tempo de Jesus. Viu com os olhos da fé.
E eu também estou vendo Jesus com os meus olhos da fé. E você? O que você quer? O que você precisa para esperar Jesus? Nada, paciência. Convicção. Convicção. Seja convicto. Permaneça nessa fé. Convicto. Ali, firme. Não deixa ninguém desanimar você. Por nada. Fica firme. Porque Jesus vai voltar. A nossa esperança é Jesus. O sumo sacerdote real, verdadeiro, eterno. Se você ainda está desanimado de conhecer a palavra de Deus, eu estou te dando uma dica para você. A Bíblia é uma esperança. Ela enche nosso coração de esperança para que nós possamos continuar esperando. Perseverante, ansiosos por esse dia que virá. Ah, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, como é maravilhoso falar da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela esperança que o Senhor plantou no nosso coração. Que Deus abençoe essa nação, as nossas autoridades. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que esperam com paciência no Senhor. Já mostra a cada um deles a Jesus voltando com os olhos da fé. Que Deus ilumine os nossos passos, que nós possamos caminhar, ficar firme aqui até o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.